Bom, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como era feito antigamente, que o povo hoje chama de baião de dois. Mas antigamente, na minha infância, era chamado de ribacão. E não era feito que nem o povo colocava a linguiça calabresa, colocava carne de sol. Não, porque naquela época a gente não tinha. Aí era assim que a gente fazia, né? Cozinhava o feijão, aí colocava o arroz junto com o feijão, porque agora o povo cozinha separado, depois mistura, mas antes não era, era assim. Aí a gente não tinha muita condição, então quando a gente comprava isso aqui, que é o piqui, a gente colocava e era como se fosse uma mistura, o gostinho dele. E era esses temperos aqui que a gente colocava, pimentinha de cheiro, cebola, pimentão, tempero baiano socado no pilão, né, com alho, o sal. E o feijão, gente, a gente cozinha primeiro, né, antes de colocar o arroz. A gente vinha com isso aqui, né, que era o tocinho do porco, né, que a gente comprava, aí fritava e colocava assim para temperar. Então, esse, naquela época da minha infância, era o baião de dois. Só que na minha infância era conhecido como ribacão. Aí era feito assim. Quando ele já tiver dando ponto, aí a gente vai cortar o queijo de coalho, os pedacinhos, e colocar por cima. Porque naquela época, a maioria das pessoas tinha vaca, tirava leite, então fazia o queijo de coalho para colocar nos ribacão. Não era conhecido como baião dois, era conhecido como ribacão. Daqui a pouco, agora, pessoal, quando ele já tá assim, ó, acabando de secar a água, ele fica soltinho, aí você vem e coloca o queijo. Aí deixa um pouquinho, daqui a pouco ele termina de secar, ele fica soltinho, viu, gente? E aí, na minha época da minha infância, aqui era feito pra gente jantar. E no caso assim, não fazia outra mistura, né? Porque aqui já tinha tudo, aí aqui era a mistura, né? Daqui a pouquinho, quando ele terminar de secar, olha, tem bem pouquinha água. Daqui a pouco ele vai terminar de secar, aí eu mostro pra vocês verem como é que ele fica. Ele não fica empapado, não fica mole, ele fica sequinho. Fica maravilhoso. Era assim que eu conhecia minha mãe, minha avó fazendo, né? E era chamado de baião de dois. Bom, pessoal, meu ribacão, como eu dizia antigamente, ele já ficou pronto. E aí ele fica assim, ele não fica aquele grudado, né? Ele fica assim, ó, ele fica soltinho, ó, com os queijos. Aí ele fica assim, ó, vocês estão vendo, ó. Maravilhoso, ele fica soltinho, soltinho. Agora é só se deliciar.